É sempre uma alegria para todos nós do Diálogo Espírita este encontro semanal aqui com todos vocês. Na semana passada nós fechamos, melhor dizendo, uma série de estudos sobre a educação integral do espírito, quando nós abordamos 5 aspectos diferentes sobre educação, todos eles com reflexos muito profundos para o futuro da alma. Assim nós falamos de educação física, educação emocional, educação intelectual, educação social e educação moral. Mas ao citarmos de passagem algumas questões do Livro dos Espíritos, nós percebemos a importância ou a necessidade de comentarmos mais um pouco a respeito dessas questões, uma consideração à parte. Por isso nós vamos repassar hoje a conceituação do bem e do mal, a responsabilidade individual das pessoas, dos indivíduos, pelos seus próprios atos, a necessidade de nós não só evitarmos a prática do mal, mas também buscarmos incluir na nossa pauta diária a prática do bem, e de como nós podemos fazer isso, onde estivermos. Ou seja, ninguém, por mais desprovido que seja de recursos materiais, está impedido de fazer alguma coisa de bom por si e pelos outros. Outro assunto que nós vamos tratar aqui hoje é a explicação sobre a parábola de Jesus sobre o agricultor e os seus celeiros, no quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio. E nós veremos, inclusive, que é o egoísmo citado, relatado nesta parábola, um dos maiores empecilhos, dos maiores entraves à prática do bem a que nós acabamos de nos referir. E tem mais, no quadro As Razões dos Fatos, nós vamos expor os porquês espirituais de casos como o do físico inglês Stephen Hawking, as causas espirituais da sua vida como um todo, especialmente no que diz respeito à sua enfermidade. Por que um gênio como ele teve que sofrer tanto uma doença, passar por uma doença tão dolorosa, impossibilitado praticamente ou desprovido dos seus movimentos físicos praticamente desde a juventude? Será que o Espiritismo tem uma explicação lógica que justifique e não coloque em dúvida não só a justiça divina, mas a sua própria existência? É isso que nós temos para hoje no Diálogo Espírita. Amigos do Diálogo Espírita, como eu coloquei no início, na abertura, nós vamos repassar aqui algumas questões rapidamente do Livro dos Espíritos, que traz algumas questões inerentes àquele estudo que a gente fez sobre educação integral do espírito, que a gente fechou na semana passada. Estou aqui na companhia do Joilson Mendes e do Jean Kulcheski, e eu queria rapidamente pedir aqui para o Joilson, de imediato, fazer a leitura da questão 630 do Livro dos Espíritos. Joilson, por favor. Então, como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta? A resposta: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Jean, eu perguntaria para você então, trocando em miúdos aí, e o que que realmente aproxima de Deus e o que afasta? O que é o bem e o que é o mal? É interessante que quem responde essa pergunta para a gente é o ministro Sanzio, na obra Ação e Reação. É uma obra ditada pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. O ministro Sanzio explica para a gente que o bem é progresso, é felicidade, é segurança e é justiça para todo mundo. Então, muitas vezes, em nome do coletivo, eu renuncio aos meus desejos. Eu renuncio. Isso é o bem. O bem é para todos. E muitas pessoas acham que o mal é treva, que o mal é escuridão, que é sombra. Não. O mal é progresso, felicidade
segurança e justiça para mim ou para os mais chegados. É aquela felicidade exclusivista, Egoísta, é né? egoísta, ou no máximo para as pessoas mais chegadas. Então a gente pode dizer que o mal é o egoísmo e o bem é o fazer aos outros o que eu desejo para mim mesmo. Tem um filósofo antigo, agora não me ocorre o nome dele, que dizia que o mal na verdade não existe, o mal é a ausência do bem. Da mesma maneira que a escuridão é a ausência da luz. É alguma coisa que a gente podia estender até num outro momento, né? Mas e a questão 632, Wilson? 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? E a resposta aqui é muito clara, né? Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Então é aquilo, aquilo que eu vou fazer. Eu gostaria que fosse feito para mim? Gostaria. Então eu estou fazendo bem. Agora, eu gostaria que não fosse feito para mim? Não, eu não quero esse negócio para mim. Então eu estou fazendo mal se eu estiver fazendo para o outro. Mas aí, será que não entra em choque com aquilo que o Jean colocou ali, de que fazer para... Se ele pensar assim, bom, eu faço para mim tá bom, mas só que ele não quer fazer para os outros, né? Ele diz que o mal é quando pensa só em si. E aí você diz que você deve se colocar no lugar do outro, mas o outro no lugar de si, tanto faz, né? Se você pensar em termos de que o que faz bem para mim, será que você não está fechando? Hein? Mas é o que faz bem de verdade para mim, de verdade. Porque a ilusão da matéria não faz bem de verdade para mim. São as coisas que realmente fazem bem. Isso que eu preciso desejar para o meu próximo. O problema é chegar a ter esse grau de maturidade para dividir o que é ilusão e o que é realidade. Exatamente. E a gente vive no mundo da ilusão, infelizmente. Sim. Ilusão. Isso aí que a gente tem que levar em conta. Que os nossos valores geralmente estão atrelados à vida terrena. Que são coisas material, efêmeras, passageiras, que num piscar de olhos acaba. A gente não consegue tomar essa consciência como um todo de que trazer para o dia a dia, para os nossos atos diários, a situação de que nós somos espíritos imortais. Nós pensamos sempre primeiro no corpo. É comer, é vestir, é trabalhar, mas a parte, né? A gente vai, algumas religiões pensam uma vez por semana. Aí vai no culto, né? Dentro de casa, às vezes, das 24 horas do dia, alguns dedicam lá uns 2, 3 minutos para fazer um Pai Nosso decorado e bem rapidinho, só para desencargo de consciência. Não é assim? Sim, então vejo que nas 24 horas do dia, você, quando se lembra de dedicar 2, 3 minutos para o teu espírito, porque quando você faz uma oração, você está pensando nos valores do espírito, né? De ligação com o Criador, etc. É extremamente muito pouco. Nós deveríamos pautar a nossa vida sempre colocando os interesses do espírito, como o Gênero colocou, na frente. E aí, Joilson, por favor, a questão 636 para nós. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem, e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Pois é, grau de responsabilidade. Eu vou fazer uma pergunta aqui indigesta para os nossos companheiros. Imagine a seguinte situação, quando o indivíduo entende que para tentar se dar bem na vida, né, num negócio, a venda de um carro, por exemplo, muito comum isso aí. E ele tenta enrolar essa pessoa, o comprador em potencial, né? Tirar vantagem, passa uma boa conversa, uma lábia, esconde os probleminhas do carro, que se já bateu, não bateu, tenta esconder e tal. Passa uma mentira, só que para ele, Joilson e Jean, para ele isso não está errado. Para ele é apenas uma esperteza, faz parte do tino de negócio, de fazer bom negócio. Digo, não, eu preciso, se eu quiser me dar bem, fazer esse negócio e não ser no prejuízo, eu tenho que esconder a verdade. Eu não vou contar toda a verdade, não vou ser otário, não vou ser tolo de fazer isso aí.
Mas ele não tem a consciência, ele não acha que isso... Às vezes ele é um religioso não praticante, né? E para ele isso não está errado na conceituação dele. Então, né, diante dessa pergunta, dessa resposta que você deu aí, de que a responsabilidade é relativa, o problema dele é menor do que aquele que sabe que está errado. Com certeza. O grau de responsabilidade é diretamente proporcional ao grau de conhecimento. Então, para um cidadão que não tem valores morais, que não estudou, que não conhece, nunca leu nada a respeito dos ensinamentos do Cristo, e para ele age naturalmente, isso faz parte do dia a dia dele, a responsabilidade dele, com certeza, será muito menor do que a responsabilidade daquele que conhece, que já estudou, que é um religioso, seja qual for a sua religião, praticante, dedicado, né, que já estudou até mesmo a própria filosofia. A responsabilidade dele será muito maior perante a sua própria consciência do que aquele que nunca sabe de nada. Mas me diz uma coisa, não vai chegar o dia que pela lei de causa e efeito também de repente ele vai ser tapeado mais ou menos pagando ou recebendo na mesma moeda para ele aprender? Não é assim que ele vai aprender? Vai chegar o dia? Com certeza. O dito popular já nos esclarece, né? Que tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Então, o que acontece? Vai chegar na frente que ele vai levar o troco. Ele vai levar o troco, como se diz. Ele também vai receber, porque vai sentir na pele a lei de ação e reação. Como é agir assim, né? E isso não vai acontecer, não precisa acontecer lá na frente, daqui 2, 3 encarnações, na própria encarnação. A pessoa que costuma ter essa prática de comércio, ela sempre vai estar encontrando alguém que também vai agir da mesma forma para com ela. E é até interessante fazer um link com a questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Na minha, na de vocês, na de cada um. Inclusive no camarada que o Wilson citou de exemplo. A lei de Deus está ali. Só que, no caso, a consciência dele está anestesiada. Ele tenta justificar os atos dele como sendo certo. Mas a gente viu aí, o que é certo, o que é errado. E os embates da vida vão dar as lições necessárias para que ele desperte dessa consciência de sono. Eu acho que nesse caso é porque ele não se colocou justamente no lugar do outro, que foi falado anteriormente. Porque se fosse ele pensasse ele comprando, o vendedor fazendo com ele o que ele faz com ele não ia gostar, ele não ia fazer. Não faria. Exatamente. E essa questão da questão 621, onde estão escritas as leis de Deus, mais cedo ou mais tarde, aí sim, a pessoa de tanto tomar pancada, uma hora ela vai parar e vai refletir o que ela está fazendo e poderá daí ou não mudar a sua conduta, o seu comportamento. Sim. A seguinte, Wilson, a 641, por favor. 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? Então, desejar fazer o mal é tão repreensível quanto praticar o mal? A resposta que os Espíritos dão é conforme. A virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Ou seja, se eu tenho a possibilidade de fazer o mal, eu desejei o mal, tenho a possibilidade de fazê-lo, de praticá-lo e não faço, aí há uma virtude. Agora, se eu só não concretizei aquele desejo porque me faltou a oportunidade, eu sou tão responsável da mesma forma, é como se tivesse praticado. Desejei, não realizei porque me faltou a oportunidade, se eu tivesse a oportunidade eu teria feito, a responsabilidade é igual. Eu lembro aqui uma frase, aquela frase que a gente encerra todos os programas, né? Nosso programa, do programa 265, que foi no ar do dia 14 de abril, atribuído ao filósofo irlandês Edmund Burke. E ele diz o seguinte: para que os maus triunfem, basta que os bons não façam nada. Está relacionado diretamente a isso que o Wilson acabou de colocar. Quer dizer, é a omissão de você não querer fazer ou deixar de fazer, no caso, tem os dois lados da moeda aí. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Jean e Wilson, tem um lugar lá que diz o seguinte, que o homem é culpado por todo o mal
que ele faz, por todo o bem que ele deixa de fazer e por todo o mal decorrente do bem que ele deixou de fazer. Eu queria que você rapidamente explicasse para nós isso aí. Sim. O bem que nós deixamos de fazer já é um mal. E a gente vai responder por ele com toda a certeza. Tem um exemplo aí rapidinho? Te ocorre? Sim, a gente tem qualquer oportunidade no dia a dia de ajudar. A pessoa pergunta para a gente uma determinada coisa, onde é o ponto de ônibus, e a gente não ajuda, não indica, não faz. A gente perdeu uma oportunidade. Estava ali na nossa mão e a gente não indicou, não fez. Aí nesse caso aí, a pessoa, vamos dramatizar a coisa, a pessoa perdeu aquele ônibus ou não se achou e chegou atrasado no trabalho e foi demitida, e a culpa do indivíduo que não... Mais ou menos isso, né? É um efeito dominó. É um efeito dominó. Sim, porque tudo tanto tem uma bem cria uma consequência. corrente como o mal. Sim. Às vezes aquele famoso bater de asa da borboleta aqui pode provocar um furacão do outro lado do Teoria mundo. do caos. A teoria do caos, né? Então, é mais ou menos isso. Se você faz o bem e aquilo vai se propagando e dá certo, pelo menos houve a intenção. Mas se você se omitiu, né, não fez o bem, e a pessoa, alguém, tiver consequências negativas, você vai ser responsabilizado também em parte. Nós temos mais uma perguntinha aí, Joelson, 643, por favor. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Resposta: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem, e não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Jean, rapidinho, tem uns 40 segundos para você comentar. Para comentar sobre essa questão aí? O egoísta é aquele que sempre há uma oportunidade resumindo Sim. aí, né? Nós temos oportunidade o dia inteiro para fazer o bem. Aonde a gente vá, no trânsito, no mercado, em casa, no trabalho, aonde nós estamos, nós temos condições de fazer o bem. Só que querendo até ir um pouquinho além disso aí, eu digo assim, mesmo a pessoa doente, às vezes, a pessoa pobre, ela sempre pode ajudar alguém, de alguma maneira. Ela pode fazer uma prece. Não é só recurso, né? Não é só dinheiro, não é só esmola. Pode ser a pessoa mais doente, mas sempre vai ter alguém mais doente que ela. A pessoa mais carente vai ter alguém mais carente. A pessoa mais solitária vai ter alguém mais solitária que ela. Essas pessoas, quando passam por um câncer, por exemplo, elas se tornam, elas fundam ONGs, fazem campanhas depois, porque elas são ajudadas e depois elas também querem ajudar, querem compartilhar e apoiar as pessoas que também sofreram como ela sofreu. Isso que é o bonito da coisa, né? Isso mostra que as pessoas... Ela poderia simplesmente se conhecer, bom, graças a Deus eu estou fora e agora quem tiver o meu tá resolvido, né? O meu está resolvido. Mas há muitas pessoas não pensam assim, felizmente. Sim, né? Com certeza. Gente, infelizmente o nosso tempo do Tema Livre está esgotado. Nós temos nossos quadros demais aí no programa de hoje e voltamos com o Tema Livre na próxima semana. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br.
atualidade dos ensinos de Jesus? Num tempo em que a tecnologia impera, em que o homem sonha com contatos com a vida interestelar, em que descemos à análise do microcosmo, aonde se aplicam as lições de Jesus? Nessas lutas em que estamos com a insegurança material, em épocas de crise, em que muitos se debatem em busca do essencial para a sobrevivência e outros tantos se preocupam em assegurar uma velhice tranquila, um futuro melhor para os seus, para si mesmos. Qual a atualidade dos ensinos de Jesus? Quando ele nos narra a parábola do agricultor e do celeiro, ou do rico avarento, como alguns chamam, ele nos conta a história que muitos relatam de forma estendida, de um agricultor que por muitos anos lutou para amealhar para si, para os seus, toda a riqueza possível, a segurança para o futuro, que conduzia as suas lavouras com o máximo de cuidado, que se preocupava em guardar os seus grãos após a colheita, de forma a não perder os lucros do trabalho tão árduo. Certamente uma pessoa assim recebia mercadores de diversas regiões, negociava com comerciantes de Tiro, de Sidom, de Damasco, de Antioquia, de tantos lugares. Temia o tempo para não perder o fruto do seu trabalho. E, na narrativa de Jesus, se preocupava em assegurar que os seus grãos ficassem bem guardados em seus celeiros, certamente para conseguir melhor preço e para que nada se perdesse do seu trabalho honrado. Porém, todos os seus planos, todo o seu trabalho, toda a sua preocupação em assegurar os cuidados necessários, após um determinado tempo, se mostraram inúteis ante o fado, ante o destino. Por quê? Porque ele se preocupou muito em guardar tudo o que tinha, para assegurar uma velhice, um futuro maior, um futuro melhor. Certamente era daqueles que não dormiam bem, preocupados com o dia de amanhã, que não tinham tempo para usufruir com tranquilidade o convívio familiar e o momento presente nas suas expressões mais simples, preocupado em assegurar-se, preocupado com o futuro. Quantos de nós somos assim, não é verdade? Preocupados excessivamente com o futuro e com a segurança no dia de amanhã. Porém, conta-nos Jesus, após tomar todas as medidas de cuidado e prevenção para assegurar o futuro, seu corpo perdeu a vida numa noite tranquila, enquanto dormia, e, com certeza, chegado ao plano espiritual que se deduz da lição de Jesus, ele não tinha nada consigo, porque tudo o que ele investira do seu esforço e cuidado foi em assegurar os bens terrenos. Nesses dias difíceis, em que as lutas humanas nos conclamam a tomar o cuidado com a nossa segurança material, com o nosso futuro, com a segurança da família, lembremos-nos dessa lição. Só vamos levar conosco, após o desencarne do corpo, aquilo que dermos, aquilo que partilharmos, aquilo que dividirmos com os outros. Nossa bagagem espiritual, aquilo que fica dentro de nós, é que vai conosco. E isso, segundo as leis divinas, será aquilo que dermos, aquilo que doarmos, aquilo que partilharmos. Não é justo, portanto, e nem é sábio cuidarmos de assegurar o nosso futuro material em demasia, descuidando dos bens espirituais que permanecerão conosco para sempre. Portanto, não tenhamos medo. Na hora em que o pobre nos reclama assistência, em que um parente menos afortunado precisa de nós, em que as nossas economias tão difíceis vão-se todas para socorrer a miséria, não tenhamos medo do futuro. Deus nos assegura
que a bagagem espiritual nos garante não só a segurança na terra, mas a sobrevivência após a morte da nossa alma em condições de harmonia, equilíbrio e felicidade. Muita paz. Fiquem conosco. No dia 14 de março, morreu o físico inglês Stephen Hawking, considerado um verdadeiro gênio na sua área. Nós não vamos entrar aqui em detalhes da sua vida. O que nós queremos propor aqui é uma reflexão sobre a coexistência dessa extraordinária capacidade intelectual e a grave doença que o acompanhou praticamente desde os 21 anos de idade. Hawking sofria de esclerose lateral amiotrófica, enfermidade degenerativa que vai tirando gradativamente todos os movimentos do corpo. Desde 2005, após uma traqueostomia, ele só se comunicava através de um sintetizador de voz, E depois, mais tarde, somente através do olhar. Foi assim que ele participava de congressos, fazia conferências e escrevia livros. Em um deles, nós destacamos esta frase, no livro Uma Breve História do Tempo, que, aliás, não é uma frase aqui, mas nesse livro ele cita a palavra Deus 49 vezes. Ali também ele diz o seguinte: tanto quanto o universo teve um princípio, nós poderíamos supor que tenha um Criador. Certa vez ele declarou que o universo é governado pelas leis da ciência. As leis podem ser criadas por um Criador, mas um Criador não intervém para quebrar essas leis. Mas em seu último livro, ele já pareceu mais cético, afirmando que Deus não entrava, não tinha mais lugar na teoria da criação do universo. Jerônimo Mendonça Ribeiro sofreu da mesma doença desde os 17 anos, viveu até os 50 em Ituiutaba, Minas Gerais. Tem uma biografia belíssima sobre ele, chamada O Gigante Deitado, da escritora paranaense Jane Martins Vilela. Totalmente imóvel, numa cama ortopédica e cego, ele viajava pelo Brasil inteiro, fazendo conferências, palestras, cantava. Ele fundou 3 centros espíritas, uma creche, escreveu livros, criou também uma gráfica, e sempre uma pessoa de muito bom humor, uma pessoa alegre, apesar de todas as limitações que ele possuía. Ele viajava numa Kombi doada. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo no início da década de 1980, onde constatamos esse bom humor dele, fazia piada com a própria situação que ele enfrentava. Bem, o tempo não nos permite entrar, digamos, no X da questão, que são as causas espirituais para esse tipo de problema, envolvendo, por exemplo, o Hawking e o Jerônimo. Serem acometidos por uma doença como a ELA, né, que é a sigla para a esclerose lateral amiotrófica. Mas eu prometo que na próxima semana a gente vai trazer essas informações, o complemento do que foi dito até aqui, inclusive com informações de uma obra que trata das 3 reencarnações passadas do Jerônimo Mendonça, que nós acabamos de citar. E Diálogo Espírita está começando agora.